Ser prefeito hoje, o Fred sabe muito bem disso, né? Governou com garra, com talento, a nossa bela Campos do Jordão, ninguém como ele sabe tão bem as dores e delícias de ser prefeito. Bom, mas ser prefeito hoje em dia significa gerir sob pressão das temidas pautas-bomba e também da judicialização. Quem nunca, né? Por isso, meus senhores e senhoras, além de força de vontade e responsabilidade no trato da coisa pública, o gestor precisa também de estratégia. O nosso primeiro palestrante vai discutir as ações coletivas do interesse dos gestores e a força da união regional para proteger o erário e garantir a autonomia dos municípios. Então, convidamos ao palco Paulo Ziolkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Por favor, recebam Paulo com muitos aplausos. Paulo é advogado, é ex-prefeito, é o idealizador da Marcha a Brasília em defesa dos municípios e um aguerrido combatente do municipalismo. Bem-vindo, Paulo. Bem, vou pedir auxílio para passar o PowerPoint. Bom dia, amigos, companheiros, prefeitos, bom dia. Bom dia, secretários, vice-prefeitos, demais consultores, funcionários das prefeituras, vereadores. Queria saudar todos vocês, a imprensa também aqui presente, agradecer pela oportunidade, dizer da alegria de estar aqui em Bauru, nesse evento promovido pela PM, liderado hoje pelo ex-prefeito de Campos do Jordão, o Fred, que, aliás, é nosso segundo vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios. Está sempre conosco lá, brigando pela região, brigando por São Paulo e pelo Brasil. Agradecendo, então, pelo convite dele, estarmos aqui hoje. Estamos aqui participando, digo isso com muita alegria. Estou aqui acompanhado pela nossa companheira que está aqui, a Veridiane, que trabalha conosco também. E nós vamos fazer uma apresentação aqui, um pouco, vamos dizer assim, e pedir permissão para vocês. Primeiro, é uma conversa que eu vou ter, não é palestra. Eu não sou palestrante, eu sou um ex-prefeito de um pequeno município do Rio Grande do Sul, chamado Mariana Pimentel. Moro em Porto Alegre, vim correndo ontem, já estou com idade bastante avançada, mas até hoje eu não arrefeci os anos. Eu tenho hoje como causa de vida o municipalismo, porque eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, a grande atividade que posso dizer que eu tenho com muito orgulho. Tenho participado em vários movimentos, como se diz lá no Sul, eu não me entrego muito fácil, sou teimoso, sou de origem polonesa, o polonês sofre muito lá, vocês sabem, com o ucraniano, então minhas origens também já mostram que nós temos que ter garra, nós temos que ter convicção do que pregamos. Então, como disse, todos nós temos um partido, mas na entidade que nós presidimos não tem partido político, na Confederação não tem, como eu fui presidente da FAMURS também não tem partido político, porque nós representamos, e hoje temos filiado com muito orgulho na Confederação, 5.100 prefeituras do Brasil. Espontaneamente, temos a nossa sede própria, temos nosso recurso próprio, não dependemos de governo, lá dentro da entidade não tem governo, lá tem Estado, toca Bolsonaro, Lula, tudo para nós é igual, depende do lado do balcão que eles estão, no momento que estão, numa hora estão na oposição, são ao nosso lado, quando estão na situação, só nos ferram. Essa é a dura realidade, o Brasil está polarizado, sem muita solução, eu digo isso até com um certo amargor, isso tudo vem acontecendo tanto no Executivo como também no Legislativo e também no Judiciário, por que não? Então, o que eu vou conversar um pouco com vocês aqui é uma conversa, e peço já desde logo desculpa da forma de colocar, porque talvez muitos não estão muito acostumados. Os prefeitos sabem a linguagem que nós usamos, mas é uma linguagem de amigo, de companheiro, de lealdade. Lógico que nós não podemos ultrapassar o limite e incursionar na grosseria, mas às vezes os números têm que ser colocados. Nós não podemos esquecer, não podemos botar para baixo do tapete. Então, essa é a realidade. Então, a nossa entidade, ela é uma entidade apartidária, na prática, na realidade. Toda a assessoria que temos lá, de mais de 250 funcionários, nenhum foi indicado partido político. Não dependemos do governo federal para fazer marcha. Temos a nossa economia, temos uma estrutura técnica e temos dinheiro em caixa para poder falar em nome dos municípios brasileiros que são filiados conosco. Então, é uma linguagem que eu vou colocar aqui e estou extremamente preocupado. Jamais, nesses longos anos que labuto no meio, e o Fred está aqui sempre conosco lá também,
nunca vi uma situação se avizinhando tão grave como a que está acontecendo agora. Eu vejo os prefeitos, já fiz marcha desde 98, quando aqui em São Paulo, um evento da PM em Praia Grande, o governo não recebia prefeito em Brasília. E eu, indignado, saí daqui, na época a Dalva era da PM, não me lembro quem era o presidente na época, né? Eu digo, nós temos que fazer uma marcha, temos que ir lá abrir espaço. Em 98, idealizamos a primeira marcha a Brasília, onde fomos recebidos a cachorro pelo governo da época. O secretário lá, o governo era Fernando Henrique e Magalhães, lá da Bahia. Nós mobilizamos e fomos ao palácio com mais de 800 prefeitos. O Suplicy, que era deputado na época, estava conosco de mão quando nós chegamos lá. Os cachorros avançaram em nós e, literalmente, está lá as fotos nos jornais do Brasil inteiro, onde ele foi a calça dele rasgada assim, até em cima, se expondo até as relações, a sua parte física mais íntima. Assim que foi aberto o trabalho em Brasília. E é isso que tem que haver. Ninguém está indo lá para brincadeira. A partir dali, os municípios hoje são respeitados. O prefeito não é mais chamado de que vai a Brasília de Pires na mão. O prefeito é respeitado, é uma autoridade. Aliás, todas as pesquisas feitas agora, recente, onde é avaliada todas as autoridades do Brasil, tanto a presidência da República, governador, judiciário, os que estão mais na ponta, que têm mais respeito do cidadão, são os prefeitos e as prefeitas, que estão com quase 70% de boa avaliação, enquanto o judiciário está com 40 e poucos, o executivo não sei com quantos, porque nós estamos lá na ponta, junto ao cidadão, no dia a dia, na hora a hora com ele. Então, isso é um momento que nos empolga muito, porque quando nós estamos conquistando, em tese, um avanço, não é para o prefeito. O prefeito vai sair do mandato, ele não é prefeito, ele está prefeito. Ele está ali lutando não pela sua gestão, ele está lutando pelo cidadão. Porque na hora que eu vou mostrar aqui que, por exemplo, um agente comunitário de saúde, que estão dando 1.001 privilégios para ele, são 400 mil que tem no Brasil, que votaram agora, recentemente, é um exemplo que eu antecipo, depois eu vou mostrar um pouquinho aqui, é votado lá por quê? Porque ele quer se aposentar e vai se aposentar, já votaram na Câmara, está no Senado, com 20 anos de trabalho. Por que estão dando tudo, auxílio moradia, auxílio combustível, insalubridade? Por quê? Porque ele vai nas casas, e quando eu vou no deputado, que os prefeitos não me ajudem, as prefeitas, porque cada um tem o seu no seu município, ele vai lá e diz para mim assim, Paulo, eu vou votar isso aqui, porque o agente comunitário, ele vai nas casas visitar as pessoas. Ele me arrumou 50 votos, fulano, outro me arrumou 100, e o prefeito não me arrumou nada. E eles votam isso lá, e dá um impacto de 108 bilhões nas prefeituras do Brasil. E São Paulo, o maior estado do Brasil, o maior PIB do Brasil, 70 e poucos deputados, 3 senadores, eu vejo participação, sim, de São Paulo, mas muito fraca. Muito fraca. São Paulo, eu diria que é um mastodonte grande, que não está mobilizado. Quem se mobiliza é a Bahia, o Ceará, e aí eles conseguem as coisas lá, e aqui não conseguem, os prefeitos estão cada vez pior. Porque não é essa unidade. Então, que estou vindo aqui fazer esse apelo, por isso que eu disse para vocês, vou começar a colocar questões que é desafio. Ou nós vamos governar ainda nesses 3 anos, os que estão, ou não. Então, eu vou começar a passar aqui rapidamente a minha apresentação. Pode tocar, tem uma coisa aqui que eu não vou... E muita coisa vai aparecer aqui que é no susto, viu? Eu não vim aqui assustar ninguém, mas vão dizer para mim, ele vem aqui, esse cara, só para assustar a gente. Eu vou mostrar um pouquinho da realidade, dos municípios. Pode passar, não, isso aqui é parte da história. A situação fiscal, veja bem, no final do ano passado, posso pegar a cadeira ali? Vou sentar um pouquinho, porque vai demorar um pouco, e eu tenho problema na coluna, entendeu? Eu vou descer ali, fala de baixo. Então, vejam bem, no ano passado, olha aqui, ó, em dezembro do ano passado, no Brasil inteiro, e são dados oficiais lá do Tesouro, alimentado pelas prefeituras do Brasil, 57% dos fiscais dos municípios estavam no vermelho, ou seja, gastando mais que arrecadavam, aqueles que vocês sucederam ou que foram reeleitos na sua sessão. 6 em cada 10 cidades paulistas estavam com as contas no vermelho. A arrecadação foi suficiente para pagar a despesa. E são dados que a gente junta, mas cada um é a sua realidade. Eu estou falando aqui do percentual da gravidade que é. A CNL alertou gestor a necessidade de ajuste das contas para mitigar os efeitos desta crise. Isso lá, e vocês assumiram em janeiro do ano passado. Faz um ano, pode passar. Aqui eu vou passar rápido para dar só uma visão das coisas, né? Tem coisa importante que a gente tem que discutir. A situação fiscal é essa, então. Agora 12% já estão no vermelho, em outubro do ano passado, que é os últimos dados oficiais que tem.
Então, aqui já tem 80 municípios, já tinha em outubro do ano passado, que já estão no vermelho. Essa é a realidade. A gente tem um por um, inclusive. Eu não vou mostrar porque não convém, né? Aproximadamente 12 das cidades paulistas estavam com as contas no vermelho. A ação dos gestores municipais foi efetiva para equilibrar a conta. E por quê? Porque o prefeito atual, e são 3.300 novos prefeitos que assumiram agora no ano passado, eles entraram e chegaram na prefeitura em janeiro e fevereiro, quando tu sabe que janeiro, fevereiro e março a arrecadação aumenta muito, porque o FPM, ele é com base no imposto de renda IPI de dezembro, novembro do ano anterior, que é pago lá adiante, né, Fred? Ele é pago depois paulatinamente. Então, o FPM vai lá para cima, que é uma arrecadação importante para, principalmente, município médio e pequeno. Vai lá em cima. O governador aqui disse que quem pagar o IPVA tem um desconto tudo em janeiro, fevereiro, e ele arrecada e a metade vai para o teu município, soma na arrecadação. Muitos fazem campanha para pagar IPTU, entra mais dinheiro. Então, ele conseguiu ir de janeiro até março, abril, maio, ele ainda foi levando, achando que estava em alto mar, em voo cruzeiro. Aí chega lá, o FPM começa a cair, terminou toda a arrecadação, e ele começa a se virar. Aí nós, o movimento municipalista, fizemos 3 emendas constitucionais, aumentando em 1% o FPM. Veja bem, isso foi luta dos prefeitos anteriores, não é agora. Aí começa a cair a arrecadação, porque é o ajuste do imposto de renda, cai a base, que é 86% do FPM, é imposto de renda, começa a cair a arrecadação. Por isso que em 9 de julho, vocês receberam ano passado, uma cota extra desse 1%, que é 11 bilhões para o Brasil. Em 9 de setembro, vocês receberam mais 1%. Trabalho nosso, dessa indignação aqui, e das marchas em Brasília, mais 11 bilhões. Em 9 de dezembro, mais 11 bilhões, são 33 bilhões. São Paulo tem 12% disso, portanto, trabalho desta entidade botou 3,5 bi aqui em São Paulo, nas prefeituras, de forma estruturante, não é uma porcaria de uma emenda, que é prometida e que o prefeito acredita e que vai atrás dela, e, infelizmente ou não, cai quem quer, vai parar na Polícia Federal, que esse é o caminho deles, porque ninguém quer pagar nada. Então, acredita lá e não luta no resto. Então, isso agora todos os anos entra. Então, é uma forma de arrecadação. Pode passar. Aqui, por exemplo, da região, eu consegui separar para trazer para vocês, não são completos, mas tem dados aqui, fiscal dos municípios. Se tu olhar hoje, em outubro do ano passado, ainda estava, né, 18 de 72, fecharam o ano na conta azul. 3 apresentaram déficit e 4 ainda não enviaram os dados. Isso é da região. Tá? Da região afora. Pode passar. Está aqui um de cada um. Arrecadação, vamos para lá. Eu estou correndo aqui. Vamos pegar aqui no geral. Ó. Quanto que os municípios arrecadaram no evento 24 e 25 aqui? IPTU, 295 milhões. O ano passado, passou para 312, aumentou só 6% a arrecadação aqui da região. Imposto de renda, que agora eu vou mostrar depois ali, com apoio de vocês, dos prefeitos dos municípios, que vão atrás do deputado da emenda, votaram a elevação da isenção do imposto de renda de 3 mil e pouco para 5 mil, o impacto é de 6 bi no Brasil, e aqui eu não sei de quanto, que vocês já estão perdendo a partir desse final de mês agora. E nós fizemos uma emenda, e eu mandei mensagem, e ninguém ajudou em nada. Então, eu estou falando aqui com um companheiro, quem ficar bravo comigo, paciência, eu estou dando os números, aceito as críticas também. Mas eu vou olhar a arrecadação, está ali, são dados do Siconv, que é dado lá do Ministério da Fazenda, alimentado tudo ali. Então, está lá, quanto que aumentou a arrecadação? Ó? O ITBI, inclusive, caiu 3%. O que teve aumento maior ali foi a cota do ICMS, aqui em São Paulo, de 9%. Só que quanto foi a inflação? Na realidade, fechou em 4,5%, 5%, mas teve período de 8%, 9%. Então, quanto que aumentou lá o piso dos enfermeiros, o piso do magistério, as despesas, os programas, tudo que não é corrigido? Então, enquanto a tua arrecadação aumentou, na média, 5%, 6%, a tua despesa aumentou 10%. Então, como é que tu vai governar? Como é que vocês vão governar? Então, aqui eu tenho dados da arrecadação, município por município, se precisar. Tem dados que a entidade tem estrutura para poder matar a cobra e mostrar o pau. Não, não é chutado, não é pesquisa de campo, é coisa real. E a realidade é isso aqui. Isso aqui eu diria que é um tipo de um exame que o médico te pede, vai no laboratório, tu faz e vê o resultado. Tua diabetes está em 500. Tua, não sei o que lá, o colesterol, tá bom. O outro não sei. Como é que tu trata isso? Então, tem que tratar. Entendeu? Então, sempre alerta o gestor para isso aqui. Então, olha só a arrecadação, 24 e 25. 26 agora não tem, porque entrou agora recentemente o nosso ano.
Pode passar. Agora, pega aí, por exemplo, magistério. Vocês imaginem, pessoal, 500 bilhões é o que foi pago para servidor municipal no ano passado. Nós temos 8.300.000 servidores nas prefeituras do Brasil, enquanto a União tem 800 mil, porque ela largou de tudo, tudo empurrou, e o prefeito aceitou e foi lá e assinou através do seu secretário. Aliás, quem ferra os municípios, aqui tem muito secretário. Eu não estou falando do secretário pessoa física. Quem ferra os municípios é um DIME, da Educação, o CONASENS da Saúde, e lá na assistência social, outra entidade lá, no saneamento é SEMAI. Quem manda não é mais prefeito. E olha aqui o que aprovaram lá, com apoio do teu secretário. De 2022, o doutor Bolsonaro, quando não existia mais, eu vou explicar aqui por cima, não vou me reter ali na apresentação, olhem bem o que aconteceu. Dos 500 bilhões gasto em toda a folha do Brasil inteiro, 30% é do magistério, não é da educação, do magistério. 150 bilhões hoje é do magistério. Veja bem, o que acontece? Foi feito lá atrás, em 96, o Fundef. Em 2006, ele terminou, criaram o Fundeb. Em 2020, o Fundeb terminou. Foi feito um novo Fundeb. Lá, de 7 até 2020, era o Fundeb. O que criou? Se criou o piso do magistério lá na Constituição. Terá que ter uma lei do piso. Em 2008, o Lula mandou o projeto e se votou lá a criação do piso. Qual era o piso do magistério? R$ 950 para 40 horas de trabalho. Se ele tem 20, é metade. Isto foi lá em 2008. Só que no artigo 5º, parágrafo único, desta lei do piso, dizia como é que ele seria corrigido. E aí, habilmente, com apoio da estrutura do governo, que protege sempre a corporação, o Bolsonaro tonteava lá para o outro lado, e o Lula para cá, para as corporações, para fazer voto. Em cima de quem? De nós. Entendeu? Portanto, tudo é igual, não vim falar de um nem do outro. São iguais no comportamento. Ninguém vem dizer que não, porque difere nos costumes, no resto tudo é igual. Então, o que aconteceu? Foi revogada a correção que dizia lá no parágrafo 1. O aumento do piso é pela média do custo aluno das séries iniciais do ensino fundamental urbano. Olha a redação que a gente até dificulta para entender, que remetia exatamente à lei que regulou o Fundeb, aquele da emenda 53. Como veio outra emenda e terminou aquele, foi tudo revogado, não existe mais. Como não existe mais, eu fiz reunião, mandei, olha, não tem que dar correção, agora tu dá o que tu quer. Aí o Bolsonaro, na ilusão dele, achou que podia ter voto de professor, que nunca vai ter, eu acho, entendeu? Mas achou que tinha. Ele, no vácuo, não tinha lei, e aqui tem vários juristas. O que ele fez? Editou uma portaria, a portaria 67, dizendo que o aumento, com base naquela lei anterior revogada, seria de 33%. E eu fiz parecer, mandei para os prefeitos, na época, mas eu não resisto, professor, eu não resisto, sindicato. Então, dá o aumento que tu quiser. Eu não tenho poder nenhum na prefeitura, cada um faz o que quer, eu estou só mostrando. Imagina, 33% com base naquilo que não existia numa portaria regula a lei, é trocar tudo, mas o prefeito aceita, né? E a prefeito, o que eu vou fazer? É isso aí, e olha o que está dando agora, 33. Aí vem o Lula, que ganhou a eleição, e faz, em janeiro, do primeiro ano dele lá de 2003, eu acho que foi 23, outra portaria igual a do Bolsonaro, portanto, a mesma coisa, a mesma porcaria. Agora, a emenda 27, a portaria 27, mais 15%. Vem outro depois. Então, sabe quanto foi o aumento dos professores até esse final do ano agora? 68%. 68% aumento, em 30% é o servidor. Como é que tu vai fechar as contas? Como é que tu vai fechar? E agora, eu estou aqui, só que eu não consigo ninguém para ajudar. É um pobre diabo lá em Brasília, atrás de algum deputado, para assinar uma emenda na proposta do Lula, que ele, essa semana, editou a medida provisória, né? Que aí eu não sei o número aqui que tem, está aqui os números que eu passei, pode passar ali. Porque agora, o que acontece? Aquele artigo revogado, que eu disse que é a média do custo aluno, até ali, como foi 60, tudo bem com o professor. Agora, pelo aquele critério, dá 0,37 de aumento só. Aí, coitado do professor, vão dar 37, 0,37, R$18 de aumento. O professor quer sacrificar, nada contra o professor. Parece que a gente aqui está trabalhando contra o professor. Não, eu estou falando de um número que tem.
Aí editou a medida provisória que está em vigor. O que é que eu digo para o prefeito agora? Não dê aumento, espere, pelo menos espere, mas no mínimo, é 5 e 6, vou dar aumento. Então, nós estamos mostrando onde é que vai parar essa situação. E sabe qual é o projeto da lei, da medida provisória dele, que foi a semana passada, hoje está correndo o prazo até segunda para emenda. Eu estou atrás de um deputado, e peço para os prefeitos que estão aqui, arrumar um deputado, um senador que aceite assinar a nossa emenda, porque não querem nem assinar a emenda. E eu passo aqui, arrume um para assinar, porque o cara de São Paulo não quer nem me ver. Esse bronco aí só fala de nós, não sei quem, então não assino nada para ele. Agora, tu vai lá, né, quietinho, uma emenda, 2 milhões, 1 milhão, é o que tu quer, né? Isso aqui não interessa. Olha o impacto na tua prefeitura que a gente tem. Então, estou lá no prazo até segunda para apresentar a emenda. Onde é que está a pegada aqui? Como não tem mais, e veja bem, se naquele período os municípios existia o vácuo legal, porque era portaria e não lei, aquilo não existiu. E o Supremo decidiu que realmente é indevido aqueles aumentos. O que vocês vão fazer agora? Vão tirar isso do professor? Pode tirar ou não? Já incorporou ou não no salário dele? Agora, o que eles fizeram? Para proteger de novo, para fazer voto, tudo é voto. Porque nós temos 1.900.000 professores na rede municipal do Brasil. Mandaram essa proposta da inflação, tudo bem, nós até concordamos que dê a correção. Mas colocaram que o ano que vem, e vai ser todos os anos, e agora é lei permanente, vai pegar os 3 anos de mandato de vocês ainda, não estou falando do futuro, é a inflação, o INPC, mais 50% da média de elevação dos últimos 5 anos do Fundeb. E indico como fonte de pagamento o Fundeb. Onde é que vai parar isso? E nós estamos aqui, São Paulo está parado, estou governando, está bem? Aí depois eu estou mal, não consigo mais governar, onde é que está indo o dinheiro? Então, o piso, se alguém quiser ajudar, dia 24 agora, vamos fazer uma mobilização lá na entidade, e não adianta só ir lá, porque lá vão ficar de manhã comigo, detalhe, tudo corre no gabinete atrás da porcaria da emenda. É assim que é feito em Brasília, todo mundo sabe. A marcha dá 15 mil pessoas de manhã para ouvir o presidente falar, de tarde tem 4 mil, que o resto está lá na fila, atrás daquela tal de emenda, que depois nem é paga. Entenderam? Então, ao passo que ele te cria uma lei dessas, que se te der 100 milhões a mais, os 50 para Bauru, não cobra aquela porcaria lá da emenda. Eu falo isso que não sou candidato a nada, não atrás de voto, não estou atrás de voto, a gente sabe do político. Então, essa questão do piso, é essa medida aí, ó. Agora, foi da semana passada, institui o reajuste do piso, sendo o valor do INPC mais 50% da variação dos últimos 5 anos do Fundeb. Quanto ele vai crescer agora? Tu imagina, já terminou a educação. Como é que tu vai dar creche se o Supremo decidiu que creche é obrigatória? São 11 milhões de crianças no Brasil de 0 a 3 anos. Tem 4 milhões e meio em creche. Agora o Plano Nacional diz que tem que dar para todo mundo, o Supremo também. Aí o prefeito, e é bonito, eu também gostaria, fazer um prédio mais bonito que esse aqui, cheio de tapete vermelho, que o promotor quer tapete vermelho, que é ar-condicionado não o chinês, mas é o americano, o alemão, o outro quer não sei o quê, e tu faz a obra, e bota lá 100 crianças lá dentro. Quanto que o Fundeb retorna para o município por criança daquela creche? Em São Paulo, R$ 800 por mês. Quanto custa a criança real dos estados que eu tenho dos dados? R$ 2.500. R$ 1.700, tu tem que agregar do teu orçamento que tu não tem. Mas tu faz a creche, inaugura e bota uma placa lá. Entendeu? Então, para mim, está tudo se liquidando nisso aí na educação. Pega o meu município, que eu moro em Porto Alegre, lá tem 4.900 professores na rede municipal. Lá estão ganhando os professores, está na transparência. Olha no teu município quanto é. Lá, Porto Alegre tem 60 professores desses que ganham acima de 40 mil reais. Tem quase 400 que ganham acima de 30 mil reais. E a média salarial é quase 20 mil reais. Muito mais que um juiz, seja quem for, na inicial deles. E quando tu pega o IDEB de Porto Alegre e compara com os municípios do Rio Grande do Sul, que é 497, Porto Alegre está no 400 no IDEB. Que educação que nós estamos brigando, pessoal. E eu vejo todo mundo defender educação, tudo mais. Então, isso aqui é um tema, por isso que lá na tua folha, não tá, tu já está com 47, 48, daqui a pouco tu vai a 54, se tu passou, tu já é punido, não é agora, vai ser daqui a 4 anos, que o prefeito está no mandato, não tem nada contra ele.
inicia lá uma ação civil, acho que não é nada. Lá, 8 anos, 5 anos depois, é que ele vai ver a ferrada que leva. E não é um nem dois. Eu dou um exemplo da semana retrasada em Porto Alegre, estava lá no shopping, onde eu tenho escritório perto dali, encontrei o ex-prefeito de São Gabriel, um município da fronteira, lá de 100 mil habitantes, e ele é meu amigo, disse, Paulo, estou apavorado, o que houve, Rossano? Eu tinha 28 mil na minha conta, e fui agora sacar lá 500 pila, zerou. Por quê? Porque o FNDE avaliou umas contas minhas de 99, ele foi 3 vezes prefeito, e julgou improcedente, e veio, e eu não acabei não acompanhando, e me pegaram o dinheiro todo. 20 anos depois, aí o que está aqui, não, comigo não acontece nada, minhas contas tudo em dia. A nova lei de licitação, estou cumprindo 100% ela. Tem uma boa assessoria, tudo, não estou dizendo que não tenha, tomara que tenha. Depois que tu vai ver a paulada, enquanto tu é um ex-prefeito, e todos vão ser ex-prefeito, tu vai passar pelo próprio teu assessor e ele não vai nem querer te atender, porque vai dizer que tu está mordendo ele, quer que defenda ele. E ninguém defende ele. E eles não têm mais poder. Quando está no poder, ele vai tudo, ele é convidado para tudo. Aliás, o prefeito hoje, se sair de casa no carro e parar no posto de gasolina para abastecer, ele já vem o frentista e já está cobrando dele, pedindo isso, pedindo aquilo. Se ele vai num velório, ele não vê o cadáver, ele está na entrada falando não sei com quem, que é a estradinha, que é o emprego, que é não sei o quê. Se ele vai no aniversário, ele nem come o bolo, nem canta o parabéns, está lá num canto com alguém explicando lá. Então ele entra e fica tonteando. Isso é a nossa realidade. Não que ele seja errado, é que essa é a realidade. Por quê? Porque o nosso sistema é viciado, nós não se unimos. Se São Paulo se unisse com o Brasil com mais força, nós mudava tudo isso lá. Então, aqui é só para chamar a atenção. Pode passar um outro tema aí. Aqui, ó. Mas tem autonomia municipal, reclamação do município aqui de São Paulo. Ó. Aqui de São Paulo, que é Amparo. Vê o que aconteceu. Essa reclamação dele no Supremo, eu não sei se tem alguém de Amparo aqui ou não, acho que não, né, da região, tem uma decisão fundamental, porque o André Mendonça decidiu, e está lá decidido, que aqueles aumentos de 33, 15 e outro, eles não existiram. Será que o prefeito aqui, a prefeita de Bauru, vai tirar esses 60% do magistério aqui em Bauru? Matam ela na esquina. E está decidido lá. Por quê? Porque não nos ouviram, o prefeito achou que não, aumento é aumento. É bom, o dinheiro é lá. Ele saiu, foi embora, não acontece nada com ele. Aliás, vai acontecer, porque o que fez lei municipal, que a gente recomendou, está protegido porque fez lei para dar aumento. A maioria não fez lei, aderiu a uma portaria sem nada, inclusive sem portaria municipal, deu aumento. Então, vamos passando lá, eu não vou ficar aqui. Institui piso profissional nacional do magistério, educação básica, poder executivo, pode passar, eu não vou me ater aqui. Histórico, Câmara dos Deputados, eu vou passar aqui, andando, texto, parágrafo, passa a vigorar para o piso salarial, pode passar, eu já falei bem no geral. Vamos para outras partes aqui, senão eu vou ocupar muito tempo. Histórico do projeto, tem tudo aqui na nossa apresentação, toda a realidade que está sendo construída. Aqui, também, piso salarial, também magistério, aqui é histórico do projeto, pode passar, vamos ver onde é que entra outro assunto aí, assinatura, Acre, Ceará, aqui tem por município, aqui, por exemplo, os que vão estar na comissão, pode passar, a gente manda um por um para os prefeitos, mas ninguém, não tem muita história aqui no meio. Do piso magistério, novo governo, 5,4, que é agora. Então, já vocês vão ser procurados pelos prefeitos, paga agora, já está na lei, e realmente é lei. Eu recomendo, não pague ainda, aguarde a tramitação da medida provisória, ver como é que vai ficar, pelo menos isso. O problema não é 5,4, quanto que vai ser em janeiro do ano que vem? Porque aí, pessoal, terminou a festa, porque hoje tudo que é deputado te abraça, manda consultor, tudo que é senador, tudo que é governador, prefeito é a rainha hoje, até outubro. O governo inventa que vai passar isso, vai passar aquilo. O ano que vem, quem entra lá, seja o Lula continuar, seja o Bolsonaro, não sei quem que vai continuar lá, entendeu? Ou o governador de São Paulo, ele entra e arrocha tudo de novo, aí pega os 2 anos final teu e tu está lá em que situação? Podemos ativar o quê? Como é que tu vai fechar o teu mandato? Como é que tu vai fechar com o resto a pagar? Então, aqui, por exemplo, do impacto em cada um, não é muito alto nesse primeiro ano, pode passar. Previdência. Aqui, com a reforma tributária, aqui está o nó do problema. Eu vou tentar correr aqui, um pouco aqui, o Fred participou muito conosco lá em Brasília,
o prefeito Silvio, que está aqui, ex-prefeito de Pradópolis, está ali, ele acompanhou como prefeito o ano passado toda essa tramitação dessa emenda aqui. Essa emenda aqui não é brincadeira, pessoal. Só nos municípios, olha o valor ali. Mas como a gente conseguiu brigar, eu briguei tremendamente com isso, sozinho lá, lógico que na marcha. E por que saiu isso aqui? Porque o governo federal pegou carona na nossa emenda. Porque ele tem que fazer o ajuste fiscal dele, tocou lá os precatórios deles também, eles vão ter um alívio ano que vem de 70 bilhões de reais por causa dessa nossa emenda. Os governadores, que só vêm oferecer programa para município, tudo na base do convênio, ele te passa 10 e tu gasta 20, entendeu? Mas tu adora ir lá assinar convênio. Hoje eu acho que tem muito prefeito que nem está aqui, está lá para assinar convênio. Convênio não sei do quê, convênio tem que ir lá, porque é dinheiro, vai. Eu não estou contra, vamos fazer o que quer. Então, está aqui, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui, pode passar. Isso aqui é a emenda quando foi promulgada lá pelo Senado, emenda constitucional da sustentabilidade, pode passar. E isso aqui eu não vou explicar, pode passar. Aqui, por exemplo, ó, olha os valores, pessoal. Preste atenção do trabalho feito por nós com o Fred junto lá. E que nós temos que fortalecer a Confederação e a PM. Só que isso que tu arruma, aí ainda é confusão. O que vocês estão fazendo agora? Parece que a gente é empregado lá. Entendeu? Que não é parceiro da luta. Está aqui, ó, nos municípios da região. Olha isso aqui, dívida municipal total. Aqui é do regime da dívida previdenciária dos municípios do evento aqui. Não sei se estão todos ou não. Tá? Um por um aqui. Receita Federal do Brasil, qual é a dívida que tem? Na Procuradoria-Geral da República, quanto que tem? Dívida total do município. O município aqui do lado da mesma porta, repete aquilo ali, tem o valor ali, que soma, dá um total de 80 milhões de reais, 80, uma coisa assim. A dívida daqui dos municípios daqui, da região. Pode passar. Com o texto final, estou falando dessa emenda, a situação para os municípios. O regime próprio, quem tem fundo aqui, tem 8 municípios só que tem fundo próprio, o restante está no regime geral. Esses que estão no regime geral, que se diz assim muito, graças a Deus que eu não estou no próprio. Bauru, por exemplo, tem um próprio. Se a prefeita cair em cima e fizer, e ela vai fazer, ela fica por cima e tem a solução. Quem está no regime geral, que é a maioria, está ferrado, porque agora era 12, passou para 16 a alíquota, e o ano que vem vai para 22. E se o ministro do Supremo, aquele que era advogado do Lula, nunca sei o nome dele, está para dar a decisão dele, já entra em vigor agora os 22. Então, já preparem, de hoje até o final do mandato, voltou a ser 22%. 22, não é mais 12 como a gente conseguiu lá, com os prefeitos anteriores. Então, estou falando lá na questão de quem tem regime próprio e regime geral. Pode passar. Aqui, ó, regime geral, regime próprio e precatórios, que são os 3 pilares maiores. Tá? Regulamento através de portaria, porque nós conseguimos aqui os maiores avanços da história. Por causa disso, por causa do valor. Por quê? Porque agora a dívida do regime geral, que é 250 bilhões do Brasil, tá? Eu tenho por município daqui também, estava sendo corrigido pela Selic há longos anos, por isso que foi a 250 bilhões. Nós brigamos agora, e agora é a inflação mais 2%, uma coisa assim, reduz pela metade a correção da dívida. Olha o ganho que tu tem. E outra coisa, vincula 1% da tua arrecadação corrente líquida por 300 meses. Só que no 1%, o que a Receita faz, se nós não estivéssemos lá vigilando? Está cobrando 2, que ela está cobrando 1 na Receita Federal, e na PGE também mesmo, dá 2, não é 2, é 1 só. Só que se tu mandar o teu secretário, alguém que não sabe, ele vai lá e empulha o teu município, bota 2, porque falta acompanhamento. Entendeu? Então, olha o ganho, 1% junta tudo no mesmo balaio, porque a emenda 103 de 2019 do Bolsonaro e do Congresso, ela mudou tudo. O município não pode mais ter parcelamento por lei complementar ou ordinária, tem que ser por emenda constitucional, que é o que nós fizemos agora. Então, o que está acontecendo? Quem tem dívida não está conseguindo pagar. Atrasou? Então, vai lá e faz até 60 meses. Então, fez vários puxadinhos de 60 meses, para poder ter o quê? Para ter a CND, certidão negativa de débito, para quê? Para receber 1 milhão do deputado, que é uma porcaria, porque ele vai gastar mais de 1 milhão gastando aqui. Ele leva 3 anos para fazer uma emenda parlamentar. Bato, porque aí está o troca-troca que nós temos no dia a dia. Então, olha o avanço nisso, quanto que vocês, o município, estão ganhando das prefeituras. Pega aqui no regime geral, pega no próprio, esses que tem
a mesma coisa. É uma dívida brutal. Sabe quanto que é a dívida dos 2.100 municípios que tem passivo atuarial no Brasil? 1 trilhão e 200 bilhões. E todos têm solução. Se passasse a emenda que eu fiz, não passou porque o governo, a base dele, não aceitou transferir a reforma da União para os municípios. Então, esse município tem dificuldade em votar na Câmara, porque o vereador é ligado ao familiar que é professor, o outro não sei quem, o outro não sei quem, e não consegue aprovar. Por que não faz isso federativamente a respeito lá? Porque falta apoio de vocês, nosso, lá em Brasília. Não adianta mandar alguém lá, não adianta ficar de longe. Então, está aqui, está lá o prefeito Silvio, lá dos precatórios, ali, que está aqui. A briga dele, do município lá dele, lá de, como é o nome? Pratânia, não? Pradrópolis. Foi o que salvou lá o que tem agora. Precatório, pessoal, são 140 bilhões. Só São Paulo é 46 bilhões, o estado de São Paulo. E precatório tem várias soluções. O que a gente conseguiu aqui? Precatório, o credor também tinha correção pela Selic. Nós conseguimos mudar e botar a inflação só deles mais de 2% a 3%, ou zerar, inclusive, se ele pagar 20% dessa dívida. Então, olha só quanto que você tem no caixa agora, porque até 29 tinha que pagar todos os precatórios. Aí começou a sequestrar FPM, ICM, o prefeito enlouquecido, sem saber o que vai fazer. Aqui teve a solução. Alguém está olhando isso? Não sei, eu tenho que ir para lá, vou mandar meu secretário, que não acaba não estuda, não é que o secretário não faça nada, ele está fazendo tudo, mas é tanta coisa e tão complexa, e não adianta pegar o da esquina, eu tenho a solução aqui, entra pior ainda na situação. Então, precatório da mesma forma. Eu vou apurar aqui, pode passar. Aqui que eu falei, nas regulamentação do regime geral agora, lá quem tem, está no INSS, pode passar. Tenho aqui a apresentação, agora eu vou migrar para o próprio, eu estou dando só uma ideia do geral, regulamentação do programa de regularidade, tem aqui regime próprio, não, volta um pouquinho o regime próprio lá, senão já está no precatório. Aqui, disciplina, atualização, grupo de trabalho, nós continuamos acompanhando. Aqui é o seguinte, os municípios têm fundo próprio, aqui em São Paulo tem mais de 250 que tem, são municípios grandes. Se o prefeito olhar aquilo ali, ou a prefeita, ele tem a solução que depende só dele e da Câmara. Não depende de ninguém. Porque eu vou dar um exemplo de um município X, eu não vou nominar ninguém que está aqui. Tem um regime próprio. O que aconteceu no passado? Para ti sair do geral e vir para sair do geral e vir para o próprio, o geral era 22. Então, o prefeito lá de Jordão, exemplo figurado, não é para ti, é um exemplo lá, Fred. Ele dizia, por que eu vou fazer se a Constituição só diz que eu posso ter o próprio geral? Não estava regulado lá nos primórdios, lá depois de 88. Então, ele adotou o regime próprio e criou uma alíquota chutada, 12 para a prefeitura e 5 para o servidor. Ótimo, todo mundo faceiro. Aquilo foi acumulando um passivo atuarial que foi constituído lá dentro. Aí veio 98, teve a emenda 20 que mudou, começou a regular, começou a ter lei 97/17, a lei que regulou a emenda, dizendo que tem que ter cálculo atuarial anual, que tem que ter aplicação de acordo com o Conselho Monetário, que tem que ter contabilidade separada, tem que ter saúde fora do plano, tudo, porque ali a Previdência, tudo isso foi feito, nós trabalhamos, na época, na marcha, isso tudo lá. Saiu. E aí se acumulou o que se chama um passivo atuarial. Então, hoje, o município tem uma alíquota, por exemplo, que seria de 14 ou 15, que é do servidor, estou falando para quem tem próprio, não é mais do geral lá. E tem uma alíquota suplementar para pagar esse passivo lá de trás. Essa que chega a 1 trilhão e 200 bilhões. Mas não se assuste, porque os governadores devem 4 trilhões. E a União age de tanto, eu diria quase de má fé, que não tem nem fundo, vai pagando do orçamento. Dele dinheiro lá, para militar, para todo mundo, não tem nada a organizar lá, porque para eles vale tudo, né? Para nós é que vale só outra ponta lá. E seja o governo que for. Então, o que aconteceu nisso aqui tudo? Se formou passivo, mas tu pode agora, pela lei atual, ter a solução disso. A solução está posta ali, tu pode fazer reforma, diminui 40%, não quer fazer reforma total, faz parcial. Tu pode fazer monetização desse passivo, pegar o imposto de renda e colocar lá em pagar, pode pagar imóvel para pagar. Isto alivia, porque tu está pagando, esse município tem uma alíquota suplementar de 30% numa folha de 5 milhões, ele está pagando 1,5 milhão por mês, pessoal. Que em 40 meses que falta de mandato é 60 milhões de reais. Do exemplo aqui figurado que eu estou dando, agora o município maior ou menor, e o menor é a mesma coisa. Então, tem solução. Quem não tem o geral, esse do geral vai para 22% e deu, não tem volta. Ele não vai conseguir pagar, não vai ter a CND. Pode passar. Regulamentação do programa, pode passar. Eu não vou segurar muito aqui. Precatórios.
Aqui foi o grande ganho, tá? Dessa emenda 136, que está em vigor, e que muitos não estão olhando corretamente como é que se faz isso. Isso é automático, tá? Então, aqui no precatório já expliquei. Só o juro, quanto baixou, e agora tu vai pagar um percentual também, que eu pode passar ali a tela seguinte, eu acho aqui, parcelamento dentro dos meses, pode passar. Eu não sei onde é que vai aparecer aí. Do regime, pode passar. Aqui, ó, precatório. O município, veja bem, como é que é o precatório. Principal foi mudado os 15% da Selic para 6,5%, 7%. E tu pagava mensalmente 15%. Então, é 7% da tua economia para pagar precatório. Como é que se comporta? 1% da receita corrente líquida, se for até 15%. Então, o município X tem uma arrecadação de 50 milhões e deve de precatório 5 milhões. Quanto que é isso? Em relação, é 10% lá. Então, 10% está abaixo de 15%, então ele vai pagar 1% da corrente líquida. Se ele tem a receita entre 15 e 25, esse município de 50 milhões de receita corrente líquida, ele tiver também 6, 7, 8 ou 10 milhões, ele se enquadrar entre 15 e 25 é 1,5, e assim vai progressivo. Mas isso aqui tem que estudar, não vou detalhar aqui agora. Tá? Pode. Então, aqui, ó, volta ali, não, nesse que está aqui, ó. Estoque precatório do município de São Paulo. Olha quanto que São Paulo deve de precatório. Não é 46 que eu falei, é 67 bilhões de reais que vocês devem. A emenda geral é uma economia de 9 bilhões já em 2026, pessoal. Qual o prefeito secretário que ligou para nós? Eu não estou reclamando, eu faço isso porque eu gosto mesmo. Eu estou constatando, não recebi uma ligação do Brasil de um prefeito. Agora, o deputado dele, que está iludindo com 500 pila, ele adora fazer o churrasco, botar na rádio para falar, iludir todo mundo lá. E não vai a Brasília para nós brigar por isso aqui. Eu estou falando em 9 bilhões, pessoal. Que é da tua conta lá, todos têm precatório, exceção de um ou outro que não tem. Então, isso aqui é só aqui, pode passar. Aqui, ó, pessoal, isto aqui é fantástico. Principalmente para todos os municípios, mas pegamos aqui o município que nós estamos, que é Bauru, e olha isso aqui, pessoal, todos os fundos, tá? Porque na reforma tributária, e aqui tem o Espada, que é profissional na parte tributária, na reforma tributária, não foi completo, que desvinculou lá só, não de toda a área, não das contribuições, se não me engano, só dos impostos. Nesta emenda, nós colocamos tudo. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo assim para entender. Fundo de cultura. Sobrou em 1º de janeiro, lá que tu não usou de um projeto, tá lá o dinheiro, vai ser depositado, está depositado, 100 mil, tu pode pegar aqueles 100 mil agora, lógico, tem que fazer todo o processo, e usar para outra coisa. Tu só não pode pegar dos fundos de saúde, outros que tem lá, que aí não tem como mexer. Mas tu olha os fundos em São Paulo, olha aqui. Desvinculação, este ano é 50%. O ano que vem é 30% dos fundos que remanescem. Fundo de iluminação pública, sobrou lá 100 mil reais, tu pode usar, não é para iluminação, é uma contribuição, não é um imposto, tu pode usar para outra coisa. Então, isso tem que se preparar, tem que ter equipe para olhar essas coisas. É um trabalho, modestamente, e eu invoco o Fred, que está aqui, isso foi feito, basicamente, eu brigando e o Rolinho escrevendo. 2 pessoas fizemos isso. Agora, imagina se tivesse 500 prefeitos me ajudando. Se tivesse 2 deputados de São Paulo me ajudando, não tem nenhum. Esses têm fundo próprio, se tivesse a bancada de São Paulo lá, não ia derrotar, não ia nos ajudar, quanto seria o ganho? Como é que faz uma reforma da Previdência só para os doutores federais, que tem 800 mil, e para nós deixa lá, porque lá na ponta tu não vai aprovar nunca uma reforma que tu é candidato a deputado, o outro quer reeleição, o outro não sei o quê, o vereador não vota. Estou falando no geral. Então, vocês olham aqui a economia, pessoal. 49 bilhões até o final do mandato de vocês aqui. Pode passar. Desvinculação ainda está aqui, ó, neste ano é 50, ano que vem é 30, 100% superávit financeiro anual dos fundos municipais, exceto fundo de previdência, educação e saúde. Os demais, tudo que é fundo, imagino que Bauru deve ter nos fundos, já deve estar usando, vai usar. Eu falo Bauru porque estamos aqui, é uma cidade, uma referência da região. Tá? Pode passar. Economia até
2028, mandato de vocês. Olha só, isso aqui parece uma coisa meio surreal, né? Está aqui os números, por município, por fundo, tudo que a gente tem lá. Mais de 100 bilhões para o município de São Paulo. Aqui tem economia com parcelamento, 5 bi. Aqui a economia dos recursos, agora é o geral, viu, dessa emenda 136, que pega lá fundo, estou falando os principais. Fora quem tem fundo, que nem aqui tem em Bauru, não vai mais precisar pagar o 1% aquele do PASEP, se não me engano, que também está isento, que é um valor que agora não vai contribuir mais também. E tem gente que continua contribuindo. Porque quem comanda os fundos, às vezes, é um servidor, às vezes em contato com o atuário, que tem um esquemão antigo lá de proteger seu servidor e não olha o gestor. E o gestor não conhece bem, chama o jurídico, que também, como é que um jurídico, uma prefeitura que tem 10 advogados ou 20, vai responder por tudo isso aqui, se nem a cidade de São Paulo, que tem 1.500, não faz. Então, é a realidade que nós temos. Pode passar? Aqui, impacto da ATME por município da região. Ó. Será que ali, pega ali, Pederneiras, 20 milhões ajuda? Pega os pequenos ali, pega lá 40 milhões lá, Ibitinga, 40 milhões, pega lá 60 milhões, Lençóis Paulista, eu não sei os que estão aqui, porque nada contra os prefeitos que foram a São Paulo. Foram convidados aqui, não, mas o governador marcou hoje para assinar um convênio, então vou correndo em São Paulo assinar um convênio. Que convênio? Agora, será que vindo aqui, pegando isso e melhorando lá, não vai melhorar a gestão? O que eu vou fazer se a cultura é assim? Nada contra, cada um faz o seu trabalho. Pode passar? Aqui, maior conquista, pode passar. Ô Fred, quando eu tiver que parar, tu me avisa, porque a gente começa a falar e não para, né? Aqui, emenda 128. Isso aqui, pessoal, em 2015 eu apresentei essa emenda. Votamos na época no Senado, foi para a Câmara, está prontinha, passou para a Comissão Especial, tudo, que essa emenda diz o seguinte: nós não temos hoje, eu não tenho como entrar com ADI no Supremo, nada, porque o município não pode nada. Uma reclamação, talvez, que foi o caso que houve aqui do piso. Então, nós temos uma emenda para colocar que a entidade de município também possa entrar. Não é só um sindicato dos trabalhadores sem terra que pode entrar, não é só um partidinho com 3 deputados que pode entrar, e não passa lá, pessoal, porque ninguém me ajuda a ir lá pressionar o teu deputado para votar essa emenda. Está lá 8 anos parada, para poder socorrer, trancar essa sangria que todos eles votam lá no Congresso. Está lá na pauta. Pode passar. Eu não vou segurar nela ali. Reforma do imposto de renda. Veja bem, vê o que botaram aí para mim, porque aí eu vou comentar também. Projeto de reforma do imposto de renda, o executivo que está sancionado, veto 26 de ontem, está em vigor em janeiro, né? Pode passar? Aqui, ó, as pessoas com renda até 5 mil, integralmente isento do imposto de renda. Para aqueles que têm rendimentos de 5 a 7, tem outro. Nos municípios, 2,2 milhões de ocupações, 29% passarão a ser isentos do Brasil. Pode passar. É pacífico na jurisprudência que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte dos servidores municipais e das empresas de serviço constitui a arrecadação do município, 100% é dele. O texto aprovado no Congresso, pelo teu deputado que te arrumou emenda, tá? Não garante compensação de perda. A CNM fez emenda, mandei para os prefeitos, nenhum ajudou. Não passou. Qual era a proposta da Confederação? Agora, 1º de janeiro, quanto que o município X arrecadou durante o ano de imposto de renda retido na fonte? 1 milhão. Chegar no final de 26, quanto que entrou? 1.400.000, bom, não tem direito. Entrou 900, só são em 100, corrige pela inflação e a União tem que complementar. Tu acha que eu tive apoio de alguém? Por nós? Está lá. Tá? Então, o prejuízo será imenso na maioria dos municípios, totais 5 bilhões só esse ano. E vocês já estão sentindo, o menor vê o grande, não está olhando, porque é muito grande lá, mas já não está mais retendo, já está perdendo esse dinheiro lá. Pode passar? Aqui, apresentado pelo veneziano, emenda, não acatada pelo relator. O que é isso? Nem sei o que é. Da compensação. Os senadores não votaram, era o relator, o Renan Calheiros, os prefeitos da Alagoas não falaram, o outro é de São Paulo, ninguém fala. Então, estou aqui dando um pouco da realidade, não estou condenando ninguém, cada um é livre, faz o que quiser, continua assim. Pode passar. Impacto da isenção dos municípios de São Paulo. A arrecadação no país vai diminuir. Em São Paulo, vês que um número menor de pessoas irá contribuir com o imposto de renda, pode passar.
Bom, aqui não passou, não, acabou não dando o número ali. Mas a perda que já está ocorrendo, essa pauta gostosa aí, que todo mundo, tem que dar isenção. Teve deputado que fez emenda para dar isenção até 10 mil, sabendo que é um populismo para fazer voto. E os incautos lá na ponta, esse é bom, que está me ajudando. Como é que tu financia a tua política pública? Aqui, PEC 14, aqui, que eu já falei hoje no início da conversa aqui. Isso aqui, já foi aprovada, aprovação na Câmara, Comissão de Justiça, projeto de aposentadoria especial para os agentes comunitários efetivados. Autoria, deputado Leandro, não sei quem é, do Mato Grosso, Senado, situação aguardando despacho. Pode passar, que é a PEC 14. A proposta aqui de aposentadoria especial para os agentes comunitários. Integralidade e paridade após 25 anos. Solicita a rejeição devido ao impacto financeiro. Problemas centrais, efetivação retroativa. É um trenzinho. Coloca todos pela Constituição como efetivo do serviço público. Não é estável nem indireto. Agora é do quadro. Coloca lá, sem concurso, sem nada. Vigência imediata, exigindo ajuste simultâneo. Pode passar. Custo estimado desse aqui, 20 milhões para os municípios. Tá? Impacto atuarial, porque aqui é que é o grande problema. Tu bota a pessoa com salário, tem a previdência para pagar. Ou tu paga, está no regime geral, ou na própria, sai do erário. Não sai do céu, nem da árvore. Tem que pagar. Então, olhem para o município já custeio. 36 sem apoio federal. 1.600 por ano. Pode passar? Isso está lá. A pauta é gostosa que eles têm. Tudo agora, o que eu estou lá, é para tentar segurar. Não tem nada de projeto, 1 ou 2 só que nos beneficia. Tudo é contra nós. E tudo vai refletir em vocês daqui a 2 anos, que agora ainda... início. Tu bota uma chaleira com água fria no fogão, acende o fogão lá, bota um sapo lá dentro, ele fica faceiro. A água está daqui a pouco morninha, ele está faceiro, ela vai indo, daqui a pouco ela ferve e ele morreu. É cantado isso, não tem como não ser. Então, aposentadoria especial, está aqui o impacto, pode passar, já está em fase terminal, e não tem como segurar. O deputado não vai votar contra, porque ele quer o voto, então ele diz que viajou para São Paulo, outro não sei para onde, e tem deputado que nos ajuda, eu vou fazer uma ressalva, não é todos. Né? É a grande maioria, mas não é todos, para não dizer que eu vim queimar todo mundo aqui. Esse impacto está ali, 100 bilhões só nesses agentes aqui. Como é que tu vai conseguir fechar a conta? Pode passar. Aqui, projeto médico e cirurgião, outro piso. Câmara de Deputados, situação aguardando parecer, mas ela já passou, já tramitou, viu? Deputado Emanuel Pinheiro, também do Mato Grosso. Aprovação na Câmara, Comissão de Saúde e Comissão de Trabalho. Está lá, a gente acompanha no dia a dia. Vão votar tudo agora. Tudo eles vão votando lá, não quero nem saber. Pode passar. Piso dos médicos cirurgião. Já vão votar e tu vai ter que pagar o piso, né? Salário de 10 mil para médico, cirurgião, dentista, com 20 horas semanais. 20 mil reais para o horário integral. Jornal de 20 horas, reajuste automático do NPC, que aumenta o custo, despesa em relação com o crescimento. Impacto, 17 bi. Pode passar. Projeto piso profissional até a administração da educação. Deputada Rose Modesto, lá do Mato Grosso do Sul. Situação, aguardando, mas está tudo lá para terminar, pessoal. Isso aqui não é... Tem 200 se for olhar tudo. Eu estou falando dos que estão lá, já votados e que já andaram. Aprovação na Câmara, toda a tramitação. É outro projeto bomba que tem. Pode passar. Esse ali, piso técnico administrativo de educação básica. Toda a área administrativa institui piso salarial de 2 mil para os técnicos administrativos de educação básica. 40. Piso 75 do piso do magistério, comparo com o do magistério, olha lá. Quanto que é o do magistério? Tá? Substitutivo amplia o grupo de profissionais, incluindo operacionais, elevando o total para 118 mil para 960 mil ocupações. Impacto, 20 bi. Parece que eu estou brincando aqui, mentindo, né? Pode passar. Projeto de lei 4012, oferta de creche para a escola, zonas rurais. Esse aqui já passou, já está em fase terminal de votar. Autoria, deputado Damião Feliciano, PDT da Paraíba. Senado, aprovação do Senado, Comissão de Educação. Pode passar ali para ver. Obriga o município a oferecer creche e pré-escola nas zonas rurais, proporcionalmente à população rural. 4.823 municípios não atendem a proporção exigida para as creches, hoje. 4.285 não atendem a pré-escola. Seriam necessários 131 novas
mil matrículas de creche e 187 mil de pré-escola na zona rural. Isso implica a criação de 2.706 novas unidades. Aprovado lá. 1.100 para creche e 1.500 para pré-escola. Barbada tudo, né? Acho que vocês já até estão olhando o celular, nem estão olhando mais isso aqui, né? Pode passar. PL, Projeto de Adicional de Insalubridade Profissional de Educação. Autoria, Laura Carneiro, Câmara e tal. Está lá também para terminar, pode passar. O projeto público dos municípios paga adicional de insalubridade dos profissionais de educação escolar. Se naquela escola alguma coisa é considerada insalubre, insalubridade para o professor, para funcionário, todo mundo. Isto vem. Impacto está ali. Eu estou falando sempre em nível de Brasil, né? Pode passar. Projeto de piso dos profissionais de prestação de serviço urbano. Isso aqui é para os garis. Já passou também, já está em fase terminal, criar um piso dos garis. Ah, não, mas na prefeitura não tem. Mas tu terceirizou a coleta do lixo? Quem é que recolhe o lixo lá da empresa? Não é um gari? Quem é que vai pagar no contrato aquilo ali? Então, tudo está lá. Tudo está passando, como dizia lá o cara do Bolsonaro, porteira está aberta, vamos tocar. Ano de eleição, não tem problema. Pode passar. Piso profissional de limpeza urbana, esse que eu falei, né? Projeto de regulamento profissional do trabalhador essencial, limpeza, substituto e tal. O texto não apresenta fonte de custeio. Requisito obrigatório para a criação de novas despesas obrigatórias. Está ali o valor. Pode passar. Outro projeto. Piso secretário escolar. São 200 projetos, 300 projetos de piso. Vocês viram que um senador, na pandemia, dormiu, teve que ser entubado, e saiu de lá, sensibilizado. Eu também tive Covid, estive em hospital, porque a enfermeira atendeu bem, então ele saiu de lá, escreveu um projeto e criou o piso dos enfermeiros. 12 bi. Se não fosse nós entrar no Supremo, que ninguém também olhou, hoje a União paga para você. Está um rolo isso aí, porque passa o dinheiro, tu tem que passar para a Santa Casa, para não sei quem, é o rolo, mas pelo menos não ficou para nós pagar. Aí quanto diz, te filia na PM, prefeito, te filia na Confederação. Não, R$2.000 é muito caro, eu estou em economia. Não precisa se filiar, né? Não precisa nada. Procure a PM, vão valorizar o movimento, vão se unir, vão se organizar. Tá? Está aqui o piso secretário de escola, pode passar. Está aqui, o projeto libera pagamento retroativo. Esse aqui, ó. Esse aqui, o Paulo Guedes, lá atrás, naquele ano, editou a medida para a Lei Complementar 123, tá? E trancou tudo que aumenta o salário, concurso, cliente, você lembra daquilo ali. Agora, já passou, está em vigor, essa lei aqui, ó, 226, que descongela. Só que olhem bem, tem que ter lei municipal. Se você não quiser dar, não é obrigado. Tem que olhar bem o que está lá escrito. Senão vem o funcionário, não, tem que dar, está aqui, ó. E vamos dar. Ainda mais se naquele mês o FPM foi alto, o ICM, o secretário vai na tua, olha aqui, ó, tem dinheiro em caixa, vamos aproveitar e vamos dar. Tá, então lasca aí, vamos dar. Pode passar. O projeto inclui professor de educação. Eu vou parando aqui, porque é tanta coisa, pessoal, né? Que eu vou ficar o dia inteiro exemplificando. Vamos dar uma corrida aqui. Aliás, para pauta, o decreto esse aqui, Instituto Plurinacional de Educação Especial, Receita Nacional de Educação. Isso aqui como é que é? Eu nem sei direito lá, a gente está lutando para mudar esse decreto do governo, porque ele obriga a colocar na mesma sala de aula todas as pessoas com TEA, de um nível tal, de Y lá. Quer dizer, isso aqui é a maior bomba que tem na educação. Hoje, em cada sala de aula em município, tu olha, chega a ter locais aí que a gente levantou, com 3, 4, 5 monitor, o pessoal acompanhando uma pessoa para a inclusão. Ninguém é contra isso, eu tenho neto, eu tenho família, eu sei da importância, mas alguém tem que pagar isso. Como é que está isso no Brasil, no teu município? Olha o crescimento que está tendo. Tá? Agora, pauta, o que a gente tem de projeto que pode nos ajudar? Lá o outro eu parei, e nós vamos só nesse aqui. Pode passar ali. Projeto 253, que eu já falei, que é aquele que dá autorização para entrar no Supremo. Eu vou correr aqui, pode passar. Pode ADI, não vou segurar aqui, pode passar. Projeto de Poder Especial, agentes comunitários, saúde, agentes, tudo isso aqui, autoria e tal, vamos passar. O que prevê o texto, vamos passar, eu não vou me segurar mais aqui, é tanta coisa, vamos passando aí. Aqui, projeto libera a imposição dos pisos de saúde. Esse aqui está na Comissão de Justiça, a gente está trancando já há 4 meses,
que ele tira, porque nós aprovamos lá o movimento municipalista, uma emenda constitucional 128, está na Constituição, que diz que foi de autoria nossa lá, que entrou no Senado lá, e terminou na Câmara agora, 10 anos depois. A União não pode criar despesa para o município sem o dinheiro para pagar, que já é da lei de responsabilidade, mas nós já botamos na Constituição. Então, o projeto do deputado, qual é dos deputados? É tirar a área da saúde, com uma emenda constitucional, tirar daquilo lá para poder conceder, por lei ordinária ou complementar, aumento para todo mundo, para motorista, ambulância, para guarda do posto de saúde, para o médico, para o enfermeiro, para não sei o quê. E tudo é assim, pessoal. Um médico que tem um município hoje, que tem lá, se ele tem convênio com a União, como é que é pago a Previdência? Ele tem o teto. Vamos dizer, o teto do INSS agora é R$ 8.400, se não me engano. Vamos dizer que ele ganha 15 mil por mês, ele paga sobre até 8.400, não sobre os 15. Mas a prefeitura paga 22, vai pagar 22, sobre o total do salário dele. Então, a realidade que o município está pagando Previdência é 40%, não é aquilo ali. E nós não estamos insurgindo contra aquilo. Então, tudo está aqui que a gente está procurando orientar. Daqui é outro projeto, pode passar? Piso da saúde, que libera para isso aí, que é a PEC 9, pode passar? Projeto de aposentadoria, vamos passar, vamos tentar. Especial para os agentes comunitários, que eu já falei, pode passar. Custo, tá, 20 bilhões, pode passar. Projeto 30 horas dos agentes, eles estão diminuindo isso aqui, o horário, porque eles trabalham muito, eles têm que ir visitar as casas. Normalmente o agente comunitário ele vai almoçar lá, filar um almoço, e aí conversa lá, faz o votinho dele lá, faz toda a palavra dele lá, entendeu? Mas ele não faz vacina, não faz uma injeção, entendeu? Então, pode passar? Pode passar? Projeto médico, vamos passar, eu vou correr. Veja bem, pessoal, estou na corrida passando tudo aqui, tudo que está lá, e não é dizer que está, se a gente não trancar, não existe mais município. Pode passar? Creche, nem se fala mais, não deu para falar, pode passar. Insalubridade profissional de educação, projeto, volta ali, olha só, projetos públicos que os municípios pagam adicional de insalubridade aos profissionais da educação escolar. Vamos lá, pode passar. Piso dos profissionais de prestação urbana, autoria armata, tudo aqui, vamos passar. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de apresentação aqui por causa do horário, entendeu? É só para dar uma volta aqui. Por exemplo, aqui tem a PEC 25. Essa, ela já tramitou, está lá na Câmara. Se os prefeitos ajudassem, nós aprovaríamos ela, que é mais 1,5% que nós estamos pedindo para recuperar o imposto de renda perdido e outros que tem, que aí pode passar, dá um aumento grande para os municípios. Estabelece 1,5%, tá, para fazer frente à crescente pressão fiscal, especial, recompor as perdas, são os profissionais responsáveis. A aprovação garantiria 13 bilhões por ano. Para São Paulo, viria em torno de 1 bilhão e 600 milhões. Não é a solução, mas é recurso livre, que ele pode pagar a despesa corrente dele. Então, se houvesse unidade, nós aprovaríamos. Como a União está quebrada, ela não tem dinheiro para pagar. Agora, eu tenho que ajuste fiscal. Agora, manda para te pagar o piso do magistério, não pergunta se tu tem que fazer ajuste fiscal ou não. Com apoio da maioria do Congresso. Aqui está, por exemplo, o impacto por município. Ó. Estimativa de ganho, cada um, o que seria de ganho se fosse aprovado. Pode passar. Projeto de aumento de tributação, isso aqui, ó, um crime isso aqui, que está ocorrendo muito agora, que são, eu chamo das BETs, né, coisa por aí. Estão criando a contribuição. Historicamente, em 88, não existia contribuição. Então, a União foi criando contribuição porque não é partilhada conosco. E nós fomos aceitando a criação de contribuição. PIS, COFINS, não sei lá quantas tem lá. Agora estão regulando, isso aqui vai dar 40 bilhões. Nós fizemos uma emenda para ter uma parte para nós. Não consegui aprovar, porque faltou apoio, era sozinho, eu e mais um lá atrás, no senador. Não, o governo não quer. Agora, se tivesse 500 prefeitos comigo ali ligando para o seu deputado, ou seu senador, nós ia aprovar. Mas não tem. Então, essa é a realidade. Já tem 189 autorizados operando no Brasil. Olha quanto que vai dar isso aqui. Nós vamos perder tudo, perdemos já no Senado, vamos perder na Câmara também. Porque o Renan, como o Arthur lá, da Câmara, já é contra nós. Pode passar? Emenda o PL, institui distinta tributação da CID e BETS. Isso é a nossa emenda, ó, que nós apresentamos. Lá estão os senadores, a gente manda o nome para o prefeito, manda o seu estado, o telefone, faz a emenda, ninguém responde nada. Pode passar.
pela defesa da CID-BS para o município. Isso aqui ainda pode, porque não terminou na Câmara, entendeu? Mas vamos arrumar? Não vamos arrumar nada, porque não se tem a pressão lá. E eu já disse, eu falando assim, qual o deputado que vai querer conversar comigo? 1 ou 2 conversam, o resto não conversa comigo. Tá? Pode passar. BET municipal, pode passar. Vamos. PEC 14, projeto de alterar a Constituição Federal para garantir repasse de recursos federais do município seja atualizado ou não. Isto aqui, pessoal, eu não vou nem falar, porque é tão grande. São 210 programas da merenda escolar, do transporte escolar, do trabalho infantil. São 200 que tem. Na saúde tem 40. Tudo é na base do programa por produção. O governo não quer pagar nada. Institui, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. Fazem 12 anos que não é corrigido. Como é que tu faz isso? Então, nós temos a proposta 14 para corrigir esses valores, mas não temos apoio de ninguém. Não temos apoio. Se tivesse apoio, a gente aprovaria e entraria recurso nesses programas que tem lá. A merenda hoje é 50 centavos por dia. Eu digo para prefeito assim, tu quer fazer gestão? Vamos pegar um município pequeno, que tenha 500 alunos na rede municipal. Tu recebe R$500 por 200 de aula. Quanto que dá isso aí? R$500 por 200 de aula. Vai dar o quê? R$100 mil? Não, não chega a isso. 500 alunos dá. É por ali. Aí tu recebe aquilo o ano inteiro. O que eles te exigem de prestação de conta, aquela que o prefeito lá foi condenado, tem 250 mil prestação de contas parada no FNDE de prestação de conta, onde está a maioria dos ex-prefeitos que acham que não vai ter nada. Ele vai morrer e a família dele é que vai pagar aquilo lá. Isso tem patrimônio dele. Como já é hoje. Eu não vou estar citando aqui, parece que tudo é terror, é a realidade. Então, por quê? Tinha que ter um projeto nosso, dizer, olha, prestei conta, se em 2 anos não examinou, liquida a fatura, não tem que estar lá. Querem, agora ninguém nos ajuda a fazer isso. Pode passar. Aqui, pauta prioritária, pode passar. Grande mobilização, agora, pauta bomba, dia 24 nós vamos estar lá, mas não adianta ir lá só para, lá na sede, gritar, aí levantam no plenário, Paulo, vamos incendiar o Congresso, vamos. Mas eu não vou, viu, tu pega a tocha e vai lá botar fogo, que eu tenho que ir lá no deputado. É tudo assim, na hora, aí tudo aplaude, e o incompetente sou eu que não vou lá botar fogo. Aqui estão os prefeitos que sabem, no passado, estão com a corda no pescoço, a corda no pescoço. É o extremo que nós não aguentamos mais. Aí o que eu fiz com o Moacir, que cuidava lá da parte de tesouraria? Pensei na vinda de avião de Porto Alegre, cheguei em Brasília, compra 10 rolos de corda sisal, aquela mais grossa, e divide em 500, entendeu? Dá um top, e aí vão arrumar 15 pessoas, porque senão tu não entra dentro da Câmara, porque não vão deixar de entrar com aquilo lá. Cada um entra meio escondido, por lá, por aqui, vamos lá para dentro. Na hora no Petrônio Portela, estão com a corda? Estão. Então agora vamos fazer o seguinte, cada um vai botar essa corda no pescoço e vão lá para o Salão Verde lá. E vamos acampar lá. Vamos lá. Fomos lá, dos 800 ou 700, foi 400 foram. Os outros já, de gravatinha, já não tiveram mais tempo para ir. Ficamos a tarde inteira deitados lá, tomamos conta daquilo lá para protestar. Porque no plenário, nós vamos protestar. E aí um do meio gaiato, não, vamos fazer greve de fome. Ah, muito bem, todo mundo aplaude. Greve de fome também. Tudo isso a gente já fez. Lá para o final da tarde, não adiantou nada, foi saindo um, assim, de soslaio, como se diz, né? Quando chegou lá pelas 8 e pouco, era eu e mais 4 só. Faz tua greve de fome, viu? Mas na hora, tudo é assim, bota as culpas no outro. Por que tu não faz isso? Isso está lá, os fatos, a história, está nos jornais, está em tudo que é lugar. Então, pode passar. Aí eu vou finalizar aqui, vou levantar 2 temas mais assim para você. Por exemplo, saúde. O governo criou um programa mais médico. Aí o que aconteceu? 30 mil médicos. Aí, a regulação, como é que funciona? O município paga a habitação, o transporte e a alimentação para o médico. E a União paga uma bolsa de 14.200 por mês para esse médico. Ótimo, né? O teu secretário, que está do lado do Padilha lá sentado, através do Conasense, que é o teu secretário que está lá, ele falou, não, concordamos com isso. Eles vão estimular os municípios a botar o médico. E botaram. Só que os 14 mil, eles tiraram no mês seguinte já, do fundo que ia para o teu município. Se ia 100 mil, já foi só 86. E já faltou lá do remédio do diabetes, já faltou lá, e tu não viu que aquilo lá. E todos aderem. Turno integral. O teu secretário que tu paga, ele paga um DIME,
E muitos acham que é um dinheiro, foi lá e fez o seguinte, não, vamos botar o turno integral. Sai da onde? Do Fundeb, como é do piso aqui. Mas vai sair da onde do Fundeb? Esse ano agora vai dar 5%, o ano passado era 10%, fizeram a emenda 45%, e o teu secretário foi lá e o prefeito dele assinar. Vamos botar o turno integral. Contraturno, quanto custa isso? Então, tu vai pegando assim sucessivamente. Eu quero encerrar uma parte aqui, dizendo que tudo, a maioria, tem solução, bastaria estar unido. Gostaria muito que São Paulo se filiasse, participasse da PM, cobrasse da PM, mas para isso tem que se filiar. Conduta, vamos a Brasília sempre que puder, não é toda semana lá, mas ir lá não para trás de emenda. Emenda, se tu quer mandar, deputado, manda, eu não preciso ir lá. É só dizer, entendeu? Vamos trabalhar nessa linha. Reforma tributária. Eu respeito o Gustavo, não sempre troco o teu nome, Gustavo, né? Que acha que nós vamos perder. Eu quero dizer que vocês têm que pensar positivamente. A reforma tributária vai ser boa para nós. Ela é longa, eu já vou estar lá do outro lado, não vou estar mais aqui, mas tenho certeza que o que foi plantado vai ter frutos bons se todos participarem. Porque hoje os municípios não estão ainda nem perto do que é sabendo da reforma tributária. Então, todo mundo atira. Vai ganhar, vai perder, eu tenho um sistema que diz que vai ganhar. Pessoal, temos que trabalhar. E aí, nossa prefeita aqui, eu quero dizer o seguinte, a semana passada, né, o Fred ajudou muito lá, estou invocando o testemunho dele. Depois de uma briga, o Espada, que está ali também, participou indiretamente, nós indicamos membros do comitê gestor do IBS. Esse IBS, eu vou falar só 5 pontos para vocês entenderem. Por exemplo, a Frente Nacional de Prefeitos, que é o prefeito Nunes, aí de São Paulo, e o do Rio, que é o Paz, eles eram contra a reforma tributária, sempre foram contra, os fiscais tudo, porque vão perder, porque não sei o quê, por causa do ISSQN. Então, fizeram lá a emenda 46, não passou. Naquele momento, em contato com o senador Roberto Rocha, relator no Senado da emenda 110, que foi junto com a 45, que gerou a reforma tributária, para apoiar na marcha, eu exigi vários pontos para colocar ali naquele projeto para tocar. Como o comitê, primeiro ponto, o comitê vai ter 27 membros de município e 27 de estado. Por que 27? São 27 estados, cada um com o secretário tem a solução. Nós, 27 dos municípios, 5.570 municípios. Quem vai representar lá? Assim, nesta negociação com ele, eu digo, bom, então nós queremos, estamos apoiando, que seja voto, uma pessoa, um município, um voto. São Paulo tem um voto nesses 14 aqui que eu pedi. E está na emenda constitucional 132. Voto um por um. A cidade de São Paulo tem um voto, Bauru tem um voto, e a cidade aqui de 8.000 habitantes tem um voto também. Como nós temos 5.100 municípios filiados, esses 14 na chapa, é lógico que nós vamos ganhar. Aí criaram a mentira na imprensa que esses 14 é da Confederação. Mas por quê? Porque eu negociei para ter a maioria no comitê para nós. De municípios, não só das grandes capitais, mas todo o Brasil tivesse lá. Que a população é igual ao município, tem um município lá que tem 20.000 habitantes, ou 30, ou no outro tem 10, ou no outro, tudo é população. Então, ganhamos ali, e hoje é esse comitê que nós, na quarta-feira, lá depois de uma briga, está toda errada a lei, eu não sei se não vai cair tudo em juízo essa reforma tributária, porque nominaram que a frente vai indicar 13 e a Confederação 14. Para indicar 14 titular e mais 2 suplentes por vaga, o primeiro suplente e o segundo. E aí, prefeito, quero lhe agradecer aqui e mostrar, porque isso foi o Fred junto conosco lá que construímos, que no Brasil inteiro são só 14 pessoas e 14 primeiros suplentes. E nós conseguimos emplacar aqui de São Paulo 4 municípios, entre os quais Bauru, que indicou o Everton, como membro, e aí a sua responsabilidade nossa de mostrar aqui na região toda, no São Paulo, através dele, que vai participar lá conosco na Confederação, indicado por mim, por nós lá, pelo Fred, nós vamos trabalhar a região e mostrar o que é a reforma tributária nesse comitê que vai ser instalado agora. E nós não vamos abrir falando que o ano que vem tem eleição de novo. É só por um ano esse atual mandato. E nós vamos brigar para pegar todas as vagas. Já que estão brigando assim, vamos brigar menos. Agora, se nós se unirmos, se nós tivermos estrutura, se os municípios se prepararem através dos seus secretários e tudo mais. Bom, esse foi um ponto fundamental. Outro ponto. Mas vem cá, agora não tem mais valor adicionado, agora é população. Como é que vai ficar um município de 5.000 habitantes ou 10.000, que tem quase 3.000 no Brasil? Vamos proteger esse município. Na negociação, eu disse, olha, 5% desse IBS, que vai dar R$1 trilhão, a soma do ICM mais o ISSQN, dá 1 trilhão, 5%, 50 bilhões, vai ser dividido igualmente para a cidade de São Paulo, para a cidade de Bauru e para a cidade de 20.000 ou de 5.000. Então,
tem um tipo de uma travinha ali que vai garantir que o pequeno, que não tem população, receba um mínimo daquele IBS. Lógico que depois tem toda a implantação. E aí nós só mudando. Por exemplo, uma briga que eu tinha lá em 2012. Isenção, tu compra, um motorista de táxi compra um táxi, tem isenção de IPI, vários tributos. Tu compra uma patrola, um caminhão, seja o que for, uma ambulância, e tem tributação. Agora não, agora vai haver essa isenção recíproca. Lógico que vai contar tudo no cômputo geral, porque não pode aumentar a arrecadação. A arrecadação tem que chegar a 27, 28 no total. Mas tu vai ter essa isenção. Quem vai ganhar mais? Médio e pequeno, que é o grande número de municípios do Brasil. Também foi um pedido nosso. Da origem para o destino. Nada contra a cidade de Poá, aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, meu município lá do Sul, eu estou em Bauru hoje aqui, vou gastar o meu cartão de crédito no hotel ou numa loja, para onde que vai o ISSQN hoje, que foi gasto aqui? Fica aqui em Bauru? Fica lá? Não, fica lá no local da empresa. Se é a bandeira do Bradesco, vai para Osasco. Se é do outro, vai para... Se é lá do Itaú, ia para lá, porque aí tinha lá uma guerra fiscal suja, porque a alíquota do ISSQN é de 2 a 5. Então, lá naquele município, construíram e baixaram para 2, que é o mínimo, mas deram na lei isenção de todos os tributos, então reduziu a base para 0,5. Então, tudo era pago lá, uma cidade de 100 mil habitantes, 120, arrecadava 8 bilhões por ano. Agora isso vai mudar, vai ser lá. Se tu vai comprar uma máquina hoje aqui em Bauru, um trator, ou lá numa cidade grande, vai para o destino. Qual é o destino? Esse comitê vai definir. Então, vai o tributo onde mora o cidadão, que é onde ele demanda serviço público, ou é onde está a sede da empresa fazendo sonegação? Tudo isso vai mudar. E esse comitê, esse ano nós vamos indicar que os estados indicam o presidente, nós vamos indicar o vice. O ano que vem nós vamos indicar a presidência, que isso será um superministério. Imagine R$1 trilhão. E nós estamos assíduos lá, só que os prefeitos não nos acompanham. E nós estamos fazendo eventos em todo o Brasil, a confederação está fazendo de graça, inclusive, vamos treinar os fiscais, vamos fazer o prefeito olhar. Agora, se o prefeito não olhar, por exemplo, a gente dizia lá na reforma, ninguém pode perder. Então, se criou o tal do seguro garantia da arrecadação. Por 40 anos, tu não vai perder. O que é não perder? Eu vou falar aqui, os professores aqui também me corrigem nos detalhes, eu estou falando no geral. O município pegar 2018 a 26. Quanto que Campos do Jordão declarou de ISS e de ICM em 2018? Tanto. Quanto declarou em 2019? Nós estamos falando só do IBS, eu não estou falando do CBS, que é da União lá. Arrecadou tanto. Tu soma aquilo ali até 26, que é os últimos anos, que termina esse ano, e vê quanto que foi a arrecadação lá de Campos do Jordão. Aí tu garante aquilo por 40 anos corrigido pela inflação. Então, tu tem aquela garantia, tu não está perdendo nada. Então, tu não está perdendo nada. Em paralelo, já entra esse ano o IBS. Esse ano é mais para informação, vai ser tributado e vai ser devolvido. Então, tudo isso, pessoal, está ocorrendo. Já a reforma está andando há anos, só que ninguém está olhando. Isso não é comigo, não é do meu mandato. Como que não? O que tu vai deixar de legado? Então, a reforma tributária, nós vamos trabalhar forte. E se São Paulo estiver conosco, aí a responsabilidade nesse ano é de Bauru, a prefeita já... É um privilégio ter alguém lá, porque são só 40, todo o Brasil. Bauru está junto lá, nós valorizamos a pedido do Fred. Então, tem outras cidades, São José do Rio Preto e Bauru, são 4 aqui, eu acho, de São Paulo, porque é o Brasil inteiro, a gente tinha que fazer uma divisão de 14 para o Brasil inteiro. Então, essa reforma não vai ser ruim, não, desde que a gente se organize. Se nós se organizar, nós dominamos a reforma tributária, em igualdade com os estados, porque hoje os fiscais estaduais, em 40, 30 anos que tem aí, nunca aceitaram. Eu pedi para eles no CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, para ir lá ouvir as reuniões deles sobre o ICMS, porque 25% do ICMS é nosso hoje. Nunca sequer usaram ter a boa vontade de deixá-lo num canto ouvindo a reunião deles. Eles são os doutores, agora não. Vocês vão sentar ali, eu vou sentar aqui. Não é briga. Agora nós vamos se entender. Então, essa proposta que nós defendemos empodera o município, garante lá o artigo 1º da Constituição, a nossa autonomia também não é só formal, de ter Câmara de Vereadores, Secretaria, cobrar 3 impostos que tem lá, fazer não sei o que lá, agora nós precisamos de dinheiro. Isso vai ser tudo debatido lá, desde que vocês se organizem através da PM, da Confederação, e que cobrem de mim essa participação. Então, eu continuo veinho aqui com muita vontade, pessoal, com muita vontade mesmo. Se viver um mês ou alguns anos, não vou abrir mão jamais. São quase 30 anos que você disse. Ainda teve eleição agora, queriam me derrubar, porque o governo fez toda uma candidatura lá para me tirar, porque eu sou teimoso, esse cara tem que sair daí, só perturba, imagina,
vai lá e joga tudo contra nós, vamos derrubar esse cara. E aí houve a disputa aí. Aí a maioria dos prefeitos achou que eu ainda podia ficar. Já estou saindo mesmo, entendeu? Mas não vou perder isso aí, a nossa história está escrita. Obrigado. Fica aqui do lado. Pessoal, rapidamente aqui, ó, eu quero nominar o Hamilton, prefeito de Promissão, que chegou também, o Ayrton, prefeito de Bariri, o João Caramês, nosso sempre deputado estadual, a Marlete, que está aqui representando o Marcos Vinícius, prefeito de Boracéia, e dizer o seguinte, isso aqui que o Paulo mostrou é só um pedacinho da quantidade de informação que acontece lá em Brasília, que repercute diretamente na vida de cada um de nós aqui na cidade. Ele podia ficar o dia inteiro falando dessa luta que a CNM faz, dessa luta pessoal que ele faz lá, que a gente reconhece, viu, Paulo? A gente reconhece a sua história, mas que, infelizmente, ele chama atenção para uma coisa que deixa a gente triste aqui. São Paulo tem uma força política gigantesca, mal aproveitada porque não se mobiliza. O que acontece, o que a gente vê lá em Brasília, que o presidente está dizendo aqui, muitas vezes eu estou lá na Confederação e a gente vê o pessoal lá do Ceará, da Bahia, dos estados do Norte e do Nordeste, todos mobilizados. E aí você junta o cata-prefeito de São Paulo, você acha 6, 7, 8 ali representando o nosso estado, que tem 645 cidades. Na última reunião de bancada que nós fizemos lá, presidente, me deu até vergonha como presidente da PM. Estou aqui abrindo o coração para vocês. A gente mobilizou, os prefeitos deixaram a reunião de bancada desses temas importantes, foram lá procurar os seus deputados atrás de emenda, enquanto os outros estados tinham 100, 150, 200 prefeitos, 500 prefeitos reunidos para debater esses temas aqui. Na semana passada, nessa reunião da decisão do comitê gestor, que a Suelen teve a grata satisfação de colocar o seu secretário aqui, que foi aprovado lá, assim como o Rio Preto, é o primeiro suplente, vai estar lá no comitê defendendo São Paulo, a Bahia tinha 128 prefeitos no plenário, nós tínhamos 8 de São Paulo. Nós tínhamos 8 de São Paulo, a Bahia tinha 128. Veja como a pressão política faz a diferença, e mesmo assim, nós conseguimos 4 membros, 2 titulares e 2 suplentes, em 14 membros que vão estar decidindo tudo isso. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é, fiquem atentos, porque esse ano é ano de eleição, e tudo isso aqui está sendo votado lá em Brasília, vai repercutir no teu orçamento municipal, do prefeito e da prefeita, e não é para o próximo ano, não, é para sempre que a gente vai pagar essa conta. Se a gente não mobilizar e for a Brasília defender o interesse dos municípios, dos prefeitos e das prefeitas, tendo Paulo como nosso representante máximo lá, todo dia, e hoje veio aqui para poder ajudar a trazer essa realidade para que todo mundo conheça, é fundamental que a gente tenha esse espírito municipalista. Paulo, eu quero te agradecer a oportunidade, eu sei que é difícil conseguir uma agenda contigo, eu sei que é difícil você rodar o Brasil inteiro, todo mundo quer que o Paulo vá nos estados fazer uma palestra, mostrar o que está acontecendo, e ele nos brindou nesse momento, vindo aqui a Bauru, para estar aqui presente conosco, mostrando que essa luta continua, ela não para, é a APM junto com a CNM, lutando. Exatamente, para que a gente possa fazer frente lá em Brasília, não é contra ninguém, mas é a favor das cidades, é a favor do municipalismo. E para isso, a gente precisa que os municípios sejam filiados, porque não adianta nada ficar gritando sozinho. Isso aqui é uma luta coletiva. Quem foi prefeito como eu sabe a dificuldade que é governar, quem está prefeito sabe a dificuldade que é governar, e os que virão, Ana, vão enfrentar toda essa realidade de todos esses pisos aprovados, de todas essas leis aprovadas, que vão fazer com que os municípios gastem ainda mais dinheiro sem a contrapartida. Por isso, a gente precisa do apoio e da luta de cada um de vocês lá. Paulo, obrigado por você estar aqui com a gente, sucesso nessa jornada, conte com São Paulo, conte comigo, conte com a PM, que nós vamos estar do seu lado fazendo essa luta, e vamos lutar sempre pelo municipalismo paulista e brasileiro. Mais uma vez, obrigado. A palavra é sua. Obrigado. Raquel.